Olá, aqui quem fala é seu amigo do E Se Fosse Assim. Hoje quero te convidar para uma jornada de pensamento que parece simples, mas tem consequências inimagináveis. Pense em apenas 5 segundos. É o tempo de um suspiro, de um piscar de olhos mais demorado, de uma batida do coração. Suficiente para digitar uma palavra no celular ou dar um abraço rápido em alguém que você ama. Mas e se, durante esses 5 segundos, apenas 5, todo o oxigênio do planeta Terra desaparecesse completamente? O que aconteceria com você, com as pessoas ao seu redor, com os animais, com o planeta? O que mudaria no universo que conhecemos? Pode parecer uma pergunta boba, mas você está prestes a descobrir que, em 5 segundos sem oxigênio, o mundo como o conhecemos deixaria de existir. Então, respire fundo, porque essa história pode te deixar sem ar. Antes de mergulharmos nos efeitos de um mundo sem oxigênio por 5 segundos, precisamos entender exatamente o que estaríamos removendo. O oxigênio é um elemento químico que compõe aproximadamente 21% da atmosfera terrestre. É um gás incolor, inodoro e insípido, completamente invisível aos nossos sentidos, mas absolutamente essencial para a nossa existência. Cada vez que você respira, seus pulmões capturam moléculas de oxigênio que viajam pela sua corrente sanguínea até cada célula do seu corpo. Lá, o oxigênio participa de uma reação química chamada respiração celular, que transforma a energia dos alimentos em uma forma que seu corpo pode utilizar. Sem oxigênio, esse processo para e as células ficam sem energia. Mas o oxigênio vai muito além da respiração. Ele está presente na água que bebemos, H2O, nos compostos que formam nosso planeta, nas reações que sustentam ecossistemas inteiros. O fogo, por exemplo, só existe porque o oxigênio alimenta a combustão. A camada de ozônio que nos protege da radiação ultravioleta também é formada por moléculas de oxigênio. A história do oxigênio na Terra é fascinante. Há bilhões de anos, nosso planeta tinha uma atmosfera quase sem oxigênio. Foram organismos microscópicos, as cianobactérias, que começaram a produzi-lo através da fotossíntese, transformando gradualmente a composição atmosférica e possibilitando o surgimento de formas de vida mais complexas, incluindo nós humanos. Quando falamos em remover todo o oxigênio, estamos falando de eliminar temporariamente não apenas o gás que respiramos, mas também o oxigênio presente em todos os compostos. Imaginemos que, por algum fenômeno inexplicável, todo o oxigênio, seja na forma de O2 que respiramos ou o oxigênio presente em compostos, simplesmente desaparecesse por 5 segundos. Para compreender o impacto disso, vamos percorrer diferentes escalas, do microscópico ao cósmico, do instante imediato aos efeitos de longo prazo. Porque 5 segundos podem parecer pouco tempo no relógio, mas na delicada teia da vida na Terra, representam um intervalo mais que suficiente para desencadear o caos. Na verdade, o oxigênio é tão fundamental para a vida como a conhecemos que sua ausência, mesmo que por um período tão curto, teria consequências catastróficas em cascata. Ele é como um pilar invisível sustentando não apenas nossa respiração, mas toda a estrutura química do nosso mundo. Agora, feche os olhos por um momento e imagine. Você está respirando normalmente, o ar entra e sai dos seus pulmões sem que você precise pensar nisso. De repente, todo o oxigênio some. O que acontece com seu corpo nos primeiros instantes? É o que vamos descobrir a seguir. No exato instante em que todo o oxigênio desaparece, você não sentiria nada imediatamente. Seu corpo não possui sensores específicos para detectar a presença ou ausência de oxigênio. O que sentimos quando falta ar é, na verdade, o acúmulo de dióxido de carbono, não a ausência de oxigênio em si. Nos primeiros milissegundos, seus pulmões continuariam se movimentando normalmente, mas estariam inalando uma mistura composta principalmente de nitrogênio, 78%, argônio, quase 1%, e outros gases traço, sem nenhum oxigênio. O ar subitamente ficaria menos denso, pois 21% de seu volume desapareceria instantaneamente. A pressão atmosférica cairia drasticamente em todo o planeta. Essa queda súbita de pressão criaria um vácuo parcial que puxaria objetos com força imensa.
Os tímpanos de todos os seres vivos estourariam instantaneamente devido à diferença de pressão entre o ar externo e o ar dentro dos ouvidos. Em escala global, o desaparecimento do oxigênio causaria uma implosão atmosférica. Ventos catastróficos surgiriam em direção às áreas de baixa pressão, atingindo velocidades superiores às de furacões de categoria 5. Prédios, árvores e outras estruturas seriam arrancados do solo e lançados pelo ar. Os oceanos, que contêm oxigênio dissolvido em suas águas, sofreriam ebulições espontâneas em diversas áreas. O oxigênio presente na água, H2O, desapareceria, fazendo com que a própria água se decompusesse e liberasse hidrogênio no ar. Esse hidrogênio se misturaria com a atmosfera, criando uma mistura altamente inflamável. Nos primeiros milissegundos, todas as chamas do planeta se extinguiriam instantaneamente. Fogos em lareiras, velas acesas, fogueiras, motores a combustão, todos parariam de funcionar imediatamente, pois a combustão requer oxigênio. As usinas termoelétricas em todo o mundo cessariam, causando blackouts generalizados. Na escala subatômica, a ausência do oxigênio afetaria incontáveis reações químicas que ocorrem a todo momento. Compostos orgânicos começariam a se desestabilizar, liberando energia. A estrutura molecular de todos os materiais que contêm oxigênio começaria a colapsar. O corpo humano contém aproximadamente 65% de oxigênio em sua composição. Se todo esse oxigênio desaparecesse, nossos corpos literalmente começariam a desintegrar em nível molecular. Ossos, músculos, sangue, órgãos, todos perderiam sua integridade estrutural em uma fração de segundo. Em apenas alguns milissegundos, o mundo como conhecemos começaria a se desfazer. A Terra, cuja crosta contém cerca de 47% de oxigênio, começaria a colapsar sob nossos pés. Rochas se desintegrariam, montanhas ruiriam, o solo se transformaria em poeira. E tudo isso seria apenas o começo. Ainda faltariam quase 5 segundos inteiros para o oxigênio retornar. O que aconteceria em seguida seria ainda mais devastador. À medida que os milissegundos se transformam em centésimos de segundo, o corpo humano começaria a sentir os efeitos devastadores da ausência de oxigênio. O cérebro, órgão que mais consome oxigênio no corpo, seria o primeiro a sofrer. Normalmente, o cérebro consegue funcionar por alguns minutos sem oxigênio antes que danos permanentes ocorram. Mas em nosso cenário hipotético, não é apenas o oxigênio do ar que desaparece, é todo o oxigênio, incluindo aquele já presente no sangue. Em apenas 0,1 segundo, as células cerebrais começariam a falhar. A consciência seria comprometida quase instantaneamente. Você não teria tempo de sentir pânico ou medo, simplesmente apagaria. A atividade elétrica do cérebro cessaria completamente, com neurônios incapazes de transmitir sinais sem o oxigênio necessário para gerar energia. O coração, dependente de oxigênio para suas contrações rítmicas, pararia de bater efetivamente. As células cardíacas tentariam mudar para o metabolismo anaeróbico, sem oxigênio, mas esse processo seria interrompido pela desintegração molecular causada pela ausência do oxigênio em sua própria estrutura. A hemoglobina, proteína responsável pelo transporte de oxigênio no sangue, perderia sua função e estrutura. O sangue, composto por aproximadamente 65% de oxigênio, começaria a se desintegrar dentro dos vasos sanguíneos. As paredes dos vasos, também ricas em compostos de oxigênio, colapsariam. Em meio segundo, todos os sistemas do corpo entrariam em falência simultânea. O sistema nervoso, o sistema circulatório, o sistema respiratório, o sistema digestivo, todos dependem de reações químicas que não podem ocorrer sem oxigênio. E todos contêm oxigênio em sua composição molecular. Os outros animais enfrentariam destinos semelhantes, com variações baseadas em sua fisiologia. Peixes, que extraem oxigênio da água através de suas brânquias, morreriam instantaneamente quando o oxigênio dissolvido na água desaparecesse. Além disso, a própria água começaria a se decompor, deixando-os expostos a elementos químicos estranhos. Insetos, que respiram através de um sistema de tubos chamados traqueias, teriam seus corpos implodidos pela súbita mudança na pressão atmosférica.
Aves em pleno voo cairiam do céu como pedras, não apenas pela falta de oxigênio para respirar, mas porque suas asas e ossos ricos em compostos de oxigênio perderiam sua integridade estrutural. As plantas, que produzem oxigênio através da fotossíntese, também morreriam rapidamente. Embora algumas possam sobreviver brevemente sem oxigênio externo, a remoção do oxigênio de suas próprias estruturas moleculares causaria sua desintegração. Florestas inteiras se transformariam em massas informes de carbono, hidrogênio e outros elementos. Micro-organismos anaeróbicos, aqueles que vivem sem oxigênio, poderiam teoricamente sobreviver, mas mesmo eles seriam afetados pela destruição do ambiente ao seu redor e pelas mudanças drásticas na pressão atmosférica. Além disso, muitos desses organismos contêm oxigênio em sua estrutura, mesmo que não o utilizem para a respiração. Em um segundo, apenas 20% do tempo total do nosso cenário hipotético, toda a biosfera estaria comprometida. A vida como conhecemos deixaria de existir antes mesmo que alguém pudesse compreender o que estava acontecendo. Enquanto o segundo sem oxigênio se inicia, nosso planeta estaria passando por transformações apocalípticas. A crosta terrestre, composta por aproximadamente 47% de oxigênio em forma de óxidos e silicatos, começaria a se desintegrar em escala global. Montanhas inteiras desmoronariam, transformando-se em seus elementos constituintes. O solo viraria uma mistura de elementos soltos, sem a estrutura molecular que o mantinha coeso. Os oceanos, que ocupam mais de 70% da superfície da Terra, sofreriam a transformação mais dramática. A molécula da água H2O se decomporia, liberando hidrogênio no ar e deixando os átomos de oxigênio ausentes, criando um vácuo molecular que geraria reações químicas imprevisíveis. Trilhões de toneladas de água simplesmente deixariam de existir, restando apenas hidrogênio e um vácuo onde antes existiam os átomos de oxigênio. O hidrogênio liberado se misturaria rapidamente com a atmosfera, criando uma mistura altamente inflamável. Quando o oxigênio retornasse ao final dos 5 segundos, haveria potencial para explosões atmosféricas de proporções inimagináveis. A atmosfera, agora composta principalmente de nitrogênio, carbono e outros gases, sofreria mudanças drásticas de temperatura. Sem o efeito moderador do oxigênio e da água, algumas regiões sofreriam quedas abruptas de temperatura, enquanto outras esquentariam drasticamente. A camada de ozônio, formada por moléculas de oxigênio O3, desapareceria completamente, deixando a superfície da Terra exposta à radiação ultravioleta letal do Sol. Essa radiação bombardearia a superfície, alterando ainda mais as reações químicas caóticas já em andamento. Os campos magnéticos gerados pelo núcleo da Terra permaneceriam intactos, já que não dependem diretamente do oxigênio. No entanto, as perturbações atmosféricas e ionosféricas causariam fenômenos elétricos impressionantes. Auroras boreais gigantescas seriam visíveis em todo o planeta, enquanto relâmpagos maciços cortariam o céu nos locais onde as diferenças de carga elétrica fossem mais intensas. O núcleo e o manto da Terra, compostos principalmente de ferro, níquel e silicatos, também contêm oxigênio em sua estrutura. A desestabilização dessas camadas causaria terremotos de magnitude sem precedentes. A atividade vulcânica se intensificaria drasticamente à medida que o magma, desestabilizado pela perda de compostos de oxigênio, encontrasse novos caminhos para a superfície. Os polos, cobertos de gelo, que é a água congelada, derreteriam e se decompõem simultaneamente, liberando quantidades massivas de hidrogênio na atmosfera e criando crateras gigantescas onde antes havia capas de gelo de quilômetros de espessura. Cerca de 2 segundos após o início do evento, a Terra estaria irreconhecível. Vista do espaço, não se pareceria mais com o planeta azul que conhecemos. Sua superfície seria uma massa amorfa de elementos em transformação, com nuvens de gases estranhos circundando um corpo celeste em profunda agonia. Tudo isso ocorreria em apenas 40% do tempo total do nosso cenário hipotético.
Os próximos 3 segundos trariam consequências ainda mais profundas, tanto para o planeta quanto para o sistema solar. Ao entrarmos no terceiro segundo sem oxigênio, os efeitos começariam a se estender para além da Terra, afetando o equilíbrio do sistema solar. Embora o espaço seja praticamente desprovido de oxigênio em sua forma gasosa, a ausência repentina de toda a massa de oxigênio da Terra, um elemento que representa cerca de 30% da massa total do planeta, alteraria sutilmente a gravitação do sistema Terra-Lua. A Lua, que orbita nosso planeta a uma distância de aproximadamente 384.400 quilômetros, sofreria uma leve mudança em sua trajetória devido à repentina redução da massa terrestre. Esse efeito seria quase imperceptível a curto prazo. Mais significativo o suficiente para alterar permanentemente o equilíbrio orbital do sistema, mesmo após o retorno do oxigênio. A órbita da Terra ao redor do Sol também seria afetada, ainda que minimamente. A massa terrestre, temporariamente reduzida em quase 1/3, responderia de forma diferente à atração gravitacional do Sol. Isso poderia causar uma leve mudança na excentricidade orbital, potencialmente alterando os padrões climáticos futuros, caso o planeta sobrevivesse ao evento. A magnetosfera terrestre, embora não composta diretamente de oxigênio, seria afetada pelas violentas mudanças atmosféricas e geológicas. O escudo magnético que protege a Terra do vento solar sofreria flutuações, permitindo que mais partículas carregadas do Sol penetrassem na atmosfera remanescente, intensificando ainda mais os fenômenos elétricos já em andamento. As sondas, satélites e a Estação Espacial Internacional, que orbitam a Terra, enfrentariam desafios únicos. Os componentes dessas naves que contêm oxigênio, incluindo tanques de combustível, sistemas de suporte à vida e materiais estruturais, se desintegrariam. Astronautas a bordo morreriam instantaneamente, não apenas pela falta de oxigênio para respirar, mas pela desintegração de seus próprios corpos e dos sistemas de suporte à vida. No quarto segundo, a luz refletida pela Terra mudaria drasticamente. O planeta azul se tornaria irreconhecível para observadores em Marte ou em outros pontos do sistema solar. A assinatura espectral da Terra, a maneira como o planeta absorve e reflete diferentes comprimentos de onda da luz, se alteraria completamente, tornando-a temporariamente similar a planetas sem vida como Mercúrio ou a Lua. Essa mudança na reflexão da luz teria um efeito minúsculo, mas mensurável na quantidade total de radiação que atinge outros corpos celestes próximos, como a Lua. A temperatura da face lunar voltada para a Terra sofreria uma flutuação marginal devido à diferente quantidade de luz refletida pelo nosso planeta. As partículas da atmosfera terrestre, agora caóticas e desestabilizadas, escapariam para o espaço em quantidades maiores que o normal, criando uma breve cauda semelhante à de um cometa. Essa cauda seria visível de outros planetas como um brilho tênue emanando da Terra. Se existissem civilizações alienígenas observando o nosso planeta através de telescópios avançados, elas testemunhariam um evento catastrófico sem precedentes, a morte quase instantânea de um planeta que, segundos antes, mostrava todos os sinais de abrigar vida complexa. Para eles, seria como assistir à morte súbita de uma estrela, mas na escala planetária. No quinto segundo, o sistema solar como um todo já teria registrado o evento através de sutis flutuações gravitacionais. A rede de campos gravitacionais que conecta todos os corpos celestes teria sido perturbada. E essas perturbações viajariam como ondas pelo sistema, eventualmente alcançando seus confins mais distantes. Exatamente 5 segundos após o início do evento, todo o oxigênio retornaria instantaneamente. Este momento não seria o fim da catástrofe, mas o início de uma nova fase igualmente devastadora. O oxigênio voltaria para os mesmos lugares e nas mesmas configurações moleculares de onde desapareceu? Fisicamente, isso seria impossível. A Terra que existia 5 segundos antes já não existe mais. A estrutura planetária foi completamente comprometida. A atmosfera foi transformada em uma mistura caótica de gases. Quando o oxigênio retornasse, encontraria uma realidade fundamentalmente alterada.
O primeiro efeito seria uma série de reações químicas explosivas. O hidrogênio liberado pela decomposição da água, agora presente em enormes quantidades na atmosfera, reagiria violentamente com o oxigênio retornado. O resultado seria uma combustão atmosférica global. Essencialmente, o ar pegaria fogo. A temperatura atmosférica subiria drasticamente em questão de milissegundos. Esta onda de calor incineraria qualquer material combustível remanescente na superfície do planeta. A água se formaria novamente, mas não nos oceanos e lagos ordenados que existiam antes. Apareceria como vapor superaquecido na atmosfera, criando tempestades de magnitude apocalíptica. A pressão atmosférica, que havia caído drasticamente com o desaparecimento do oxigênio, agora aumentaria subitamente com seu retorno. Essa flutuação extrema geraria ondas de choque supersônicas que percorreriam o planeta várias vezes, demolindo qualquer estrutura que por algum milagre tenha sobrevivido ao evento inicial. Os elementos da crosta terrestre tentariam reformar seus compostos originais com o oxigênio retornado, liberando quantidades imensuráveis de energia no processo. Isso resultaria em terremotos ainda mais violentos e erupções vulcânicas massivas, à medida que o planeta tentasse encontrar um novo equilíbrio químico. A radiação eletromagnética produzida por todas essas reações simultâneas criaria um pulso que destruiria qualquer equipamento eletrônico que, por algum milagre, ainda funcionasse. Satélites em órbita mais distante que poderiam ter sobrevivido à fase inicial seriam fritos por este pulso. Qualquer ser vivo que, teoricamente, pudesse ter sobrevivido aos 5 segundos iniciais, o que é praticamente impossível, seria morto instantaneamente pela combinação de ondas de choque, calor extremo e radiação. Os poucos micro-organismos extremófilos que poderiam ter alguma chance de sobrevivência, aqueles que vivem em fendas profundas na crosta terrestre ou em ambientes como fontes hidrotermais no fundo do oceano, enfrentariam um planeta irreconhecível. A maioria não conseguiria se adaptar às novas condições extremas. Dias após o evento, a poeira começaria a assentar. A Terra continuaria existindo como planeta, mas seria um mundo completamente diferente. A atmosfera teria uma composição química nova, resultante das inúmeras reações caóticas. Os oceanos eventualmente se reformariam, mas sua química seria alterada. A vida, como conhecemos, seria completamente erradicada. No entanto, a Terra já passou por extinções em massa antes. Os blocos básicos da vida, carbono, hidrogênio, nitrogênio e o próprio oxigênio retornado, ainda estariam presentes. Eventualmente, talvez milhões de anos depois, novas formas de vida poderiam emergir e evoluir neste planeta transformado. O evento de 5 segundos teria efetivamente resetado a história biológica da Terra, possivelmente permitindo que um caminho evolutivo completamente diferente se desenvolvesse. Um em que humanos e as espécies que conhecemos nunca existiriam. 5 segundos. Foi apenas isso que imaginamos. Um suspiro no tempo cósmico, um piscar de olhos na história da Terra. E ainda assim, vimos como seria suficiente para transformar completamente nosso mundo, para apagar a história da vida como a conhecemos. Talvez esta jornada imaginária nos ajude a perceber algo importante, a fragilidade e, ao mesmo tempo, a preciosidade do equilíbrio que sustenta nossa existência. O oxigênio, este elemento que não vemos, não sentimos, não saboreamos, é a própria essência da vida na Terra. Está em cada respiração que tomamos, em cada gota d'água que bebemos, em cada célula do nosso corpo. Nossa existência depende de um delicado equilíbrio que raramente notamos. Da próxima vez que você respirar profundamente, lembre-se, este simples ato conecta você a toda forma de vida neste planeta, a toda a história da Terra e ao futuro que ainda está por vir. No E Se Fosse Assim, exploramos os limites da imaginação para entender melhor nossa realidade. Até a próxima jornada. Respire fundo. E agradeça por poder fazê-lo.